alunos do 7º ano, nós vamos dar continuidade às resoluções das atividades. A última atividade foi sobre ângulo, certo? Atividade da página 87 e 88. Então, nós temos aqui a primeira questão. Nessa questão, ele diz assim, nesta figura, podemos observar 3 ângulos. Os ângulos que a gente pode observar, o primeiro é o ângulo AOB, que é esse aqui, ó, AOB. O outro ângulo AOC, que é esse ponto A com o ponto O e o ponto C. Então, formando esse ângulo aqui maior. E o outro ângulo é o BOC, que forma esse ângulo aqui, certo? Que está entre as semirretas OC e OB. Então, aqui, lembrando alguma coisa sobre como nomear ângulos. Primeiro, você tem que nomear com os pontos sempre são em letras maiúsculas, e o ângulo, ele tem que estar, o ponto do ângulo está sempre no meio e é identificado com esse acento aqui, esse acento circunflexo, um chapéuzinho, como vocês comumente falam, certo? Então, depois de nós identificar os ângulos, a primeira questão pede quais são esses ângulos. Então, já foi respondida, são esse ângulo aqui, ângulo AOB, ângulo AOC e ângulo BOC. Na letra B, ele pede para medir usando transferidor. Então, aqui essa imagem eu fiz com a medição que eu fiz aqui no computador. Então, nós temos aqui o transferidor. Lembrando que o transferidor ele tem o centro, que é esse ponto. Geralmente tem um ponto no transferidor, então tem um furozinho, eu tenho um furo. E os transferidores são de 0 a 180 ou de 0 a 360. Então, no nosso caso, nós colocamos de 0 a 180. Então, para você medir, você tem que colocar o vértice do ângulo que você quer medir no centro do transferidor e alinhar. Um dos lados tem que ficar alinhado com o centro do transferidor. Nesse caso, se você observar o ângulo AOB, então ficou o centro em O e o lado OA ficou alinhado, certo? Com o centro do transferidor. E as medições, olha, vamos lá. Você vê dois sentidos, né? De 0 a 180, que é esse menor, essa numeração menor, e de 0 a 180 também, que está em cima. Isso vai muito também da posição da reta, certo? Isso é para facilitar a medição de acordo com a posição da reta. Quer dizer, ângulos agudos, mais facilmente você contar da esquerda para a direita, né? Utilizando essa numeração de cima. Então, observando, vamos aqui, ó. O ângulo AOB, se você observar, está indo de 0 até 50. Então, 40 aqui, 50. Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo menor, ele mede 50 graus. O ângulo maior, que é o ângulo AOC, ele vai de um lado a outro, ou seja, ele vai de 0 a 180 graus. Então, ele tem 180 graus, é um ângulo raso, como nós identificamos. E o outro, se você observar essa numeração aqui, ó, o ângulo BOC, ele vai de 0 até 130. Então, esse ângulo aqui, ó, ele tem 130 graus. Então, aí no seu caderno, você tenta encaixar direitinho o transferidor e fazer dessa forma que foi aqui mostrado para vocês. Então, sabendo das medidas, nós vamos agora para a letra C. Qual deles é o ângulo raso? Nós vimos que o ângulo raso é o ângulo AOC, certo?
Então, aqui eu vou colocar aqui bem no cantinho, é o ângulo AOC. E letra D, qual deles é o ângulo reto? Tem algum ângulo reto aqui? Qual é o ângulo reto? O reto é aquele que tem como medida 90 graus. Então, nesse caso, essa semirreta ela devia estar aqui, nesse ponto. Então, não tem nenhum ângulo que tenha essa medida nessa figura. Qual o obtuso? O que é o obtuso? O obtuso são aqueles ângulos que são maiores que 90 e menores que 180. Então, aqui nós temos que o 130, que é o ângulo BOC, certo? O BOC é o ângulo obtuso, porque a medida dele aqui, sua medida é igual a 130 graus. E por último, nós temos, e qual é o agudo? O ângulo agudo é aquele ângulo que está entre 0 e 90 graus. Então, nesse caso, nós temos que o ângulo AOB, que tem como medida 50 graus. Então, o ângulo AOB, que tem como medida 50 graus, ele é um ângulo agudo, certo? Então, essa foi a nossa primeira questão. Agora, vamos aqui à nossa segunda questão. Na segunda, diz assim: o ângulo segundo o qual uma pessoa vê um objeto é chamado ângulo visual. Esse ângulo depende do tamanho do objeto e de sua distância em relação ao observador. Então, aqui nós temos um ângulo, o objeto é esse objeto aqui, AB, certo? E aqui nós temos exemplos de que esse objeto está mais próximo ou mais longe do observador, certo? Se você observar nessa imagem aqui, nessa primeira imagem, ele está mais distante do olho do observador. E essa imagem ela é menor, certo? Do que essa aqui que está mais próximo do observador. Dado um objeto, quanto maior for a distância do observador em relação a esse objeto, menor será o ângulo visual. Então, esse objeto ele está a uma distância maior, certo? Logo, o seu ângulo visual é menor. E essa imagem aqui está numa distância menor, logo, o seu ângulo aqui é maior. Nós estamos falando aqui de ângulo visual. Então, nós temos o campo visual e nós temos o ângulo visual. O que é o campo visual? Ele é a extensão do espaço que o olho vê quando está parado e olha em frente. O olho, em seguida, transmite ao cérebro a informação que recebe neste campo, levando em conta a sua forma, cor, volume, etc. O campo visual, isso aqui que eu queria chegar, cobre cerca de 180 graus. Então, o nosso olho no horizonte, ele tem um campo visual que chega a abranger 180 graus desse campo visual, certo? Isso é o campo visual, só que nós estamos vendo aqui é ângulo visual. Então, o ângulo visual é diferente. Ele é formado entre os raios de luz que saem das extremidades de um objeto e o ponto de incidência desses raios com os olhos. O afastamento do observador de um objeto faz com que o ângulo visual diminua, tornando o objeto menor do que realmente é. Já a aproximação do observador faz o ângulo visual aumentar, formando o objeto aparentemente maior. Então, nós vemos que campo visual e ângulo visual são diferentes. O ângulo do campo visual é 180 graus. Já o ângulo visual, ele visa um objeto, Ele está focado nas extremidades do objeto. O ângulo visual pode ser um ângulo raso? Justifique sua resposta. Então, como a gente observou, o ângulo visual é aquele que foca nas extremidades do objeto. Quanto mais o objeto está próximo do observador, maior é o ângulo e maior parece ser a imagem. Mas, observando aqui a figura, quanto mais esse objeto se aproxima, formando aqui, esse ângulo nas extremidades do objeto, é possível que
esse ângulo seja um ângulo raso, ou seja, um ângulo do tipo AOC, que está aqui representado, um ângulo de meia volta, é possível que o olho humano tenha toda essa abertura com essa aproximação do observador ao objeto. Esse ângulo raso não é possível, certo? Humanamente ele não é possível, o olho humano não tem como fazer essa abertura aqui de 180 graus, né? Eu já vi, foi até um ângulo de 90 graus. O que é que diz a questão? Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, os cinemas precisam reservar lugares para pessoas usuárias de cadeira de rodas de acordo com a regra a seguir. Então, está disposto em lugares que respeitem o ângulo visual máximo de 30 graus a partir do limite superior da tela ou do palco até a linha do horizonte visual, 1,15 metros do piso. Caso haja anteparo, sua localização e sua altura não devem impedir o ângulo visual citado. Letra A. Entre as ilustrações A, B e C, ao lado, qual delas está de acordo com essa regra? Justifique sua resposta. Então, aqui mais uma vez a gente está falando de ângulo visual, ou seja, o ângulo em que tem como extremidades o objeto. No caso, nós temos aqui a situação da tela. O que ele diz? Que tem que ser um ângulo máximo de 30 graus. E que esse ângulo ele tem que estar entre esse espaço aqui da tela, o limite superior, e essa distância aqui, 1,15 metros do piso. Então, tem que estar entre esses dois limites. E não pode ser maior do que 30 graus, tem que ser no máximo 30 graus. Então, qual das alternativas aqui está cumprindo essa norma? Ó, de acordo com a linha do horizonte, essa linha aqui horizontal, né, que é de 1,15 metros do piso, as três estão obedecendo. Ó, veja que as três estão acima desse limite visual. Só que, quanto ao ângulo, esse ângulo, eles não, o ângulo da situação C não está dentro de 30 graus, né? Não é um ângulo com valor máximo de 30 graus. Ó. Aqui na figura a gente percebe. Aqui veja que está o transferidor. No centro do transferidor está o ângulo, certo? É alinhado com o lado do ângulo. Então, aqui, se você for contar, você percebe que a medida desse grau está acima de 30 graus. Ó. Aqui é 30 graus, então está acima. Logo, a situação C está fora do padrão. E a situação A está fora devido ao anteparo. Veja que o anteparo, ele prejudica a visão do cadeirante, né? Limita essa visão do cadeirante aqui na tela do cinema. E a situação B é a que está respeitando as normas, ou seja, está acima, está dentro desse limite, e o seu ângulo aqui, como mostra a figura, ó, o ângulo do cadeirante B, ele está aqui entre 20 e 30 graus, certo? Então, no caso, a situação B está correta e a situação A e C não está correta. Questão 5. Vitória está participando de uma brincadeira de caça ao tesouro e recebeu um mapa ao lado. Sabendo que os lados de cada quadradinho da malha representam 1 metro, descreva o caminho que a Vitória deverá seguir para encontrar o tesouro. Então, o que ele nos deu? Ele nos deu a informação que essa medida aqui, ó, essa medida desse quadrado é igual a 1, certo? Então, de acordo com essa medida, a gente vai descrever esse percurso até chegar ao tesouro. Então, ela estava aqui. Então, o que foi que ela fez? O primeiro passo, né? Ela andou 3 metros. Depois que ela andou 3 metros, o que foi que aconteceu? Ela deu um giro
de 90 graus, olha aqui o ângulo, giro de 90 graus à direita. Depois, ela andou 3 metros para frente. Depois, ela aqui deu um giro também de 90 graus. Nesse caso, ela deu para a sua esquerda. Depois de dar o giro de 90 graus para a esquerda, ela andou 1 metro para frente. Depois de ter andado 1 metro para frente, mais uma vez, ela deu um giro de 90 graus à sua direita. Depois de ter dado o giro, ela andou 2 metros para frente. Depois, mais uma vez, ela deu um giro de 90 graus para a esquerda. Depois de ter dado um giro, ela andou 1 metro, para frente. Depois, mais uma vez, deu um giro de 90 graus para a direita. Depois, andou 3 metros. Depois de andar 3 metros, deu um giro de 90 graus à sua direita. Depois, um giro de 90 graus. Depois andou, andou 1 metro para frente. Depois, um giro de 90 graus à esquerda. Depois, andou 3 metros para frente. Depois, deu um giro para a esquerda. Um giro de 90 graus para a esquerda. E, finalmente, na questão do giro, você leva em consideração o lado esquerdo e direito dela, né? Então, se ela girou à esquerda, né, do seu lado esquerdo ou para o seu lado direito. Então, essa aqui foi mais uma atividade. A sexta questão é a mesma, você quem vai descrever, certo? A partir desses movimentos, o seu próprio mapa, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem perguntar e até a nossa próxima atividade.